Olá, vamos começar a segunda parte do bate-papo com Tarcísio, hoje conversando com a professora Ângela, que veio lá do Paraná nos contar como foi a histórica greve dos educadores em 2015. Se você não assistiu a primeira parte, corre lá na nossa página e assiste, porque está muito legal. Na verdade, eles não tiveram a coragem de enfrentar os educadores diante daquilo que estava acontecendo lá, né, assim. Mas e aí, eles? Quer dizer que eles foram para o restaurante porque a Alep estava ocupada? Estava ocupada. E aí votaram no restaurante, isso? Não, eles não votaram, porque aí, mais uma vez, né, o povo empurrou as grades e entrou. Eu me senti na queda da Bastilha naquele dia, tá? Então, aquele dia também teve bombas, também teve bala de borracha, também teve cachorro. Só que naquele momento, os policiais, assim, eles não estavam tão agressivos com a gente, porque eles estavam numa situação de atraso de salário também, de não ser pago para eles terço de férias e não receber por trabalhar na Operação Verão, que acontece nas praias do Paraná. Então, eles também estavam numa situação, assim, de desgosto com o governo. E mesmo porque eram menos policiais do que a gente vai falar depois, né? Então, a gente entrou, invadiu, a gente achava que aquele espaço era nosso e que a gente tinha o direito de estar ali, né? Então, eles acabaram não votando. Então, assim, foi um dia que eu digo que a gente foi do céu ao inferno, porque aquele dia nós conseguimos o que a gente queria, que era derrubar a comissão geral, que não houver... Tanto que não há mais comissão geral no Paraná. Foi derrubado isso não pode mais acontecer. Tem que tramitar por todas as comissões. Né? Isso era um subterfúgio que eles usavam para impedir o debate das leis com a população, para que a população soubesse, né? Que bom, essa é uma primeira vitória do processo. Essa foi uma primeira vitória. E aí, né, só que daí veio o carnaval também, né? Então, depois desse recesso, né, começa a greve em si, com alguns avanços, algumas negociações, tal. Nós fizemos uma assembleia uma semana antes da greve acabar mesmo, que lotou um estádio que nós fizemos lá em Curitiba. Foram 20 mil pessoas, 20 mil professores, né, para essa assembleia. E também, mais uma vez, não continuamos na greve, nós queremos a greve, né? Sim. Então, a gente achava que não tinha avançado o suficiente. Então, dali uma semana, né, nova mesa de negociações e tal, aí saiu uma coisinha um pouquinho melhor, a categoria resolveu voltar, né? Então, tivemos aí, assim, alguns avanços. Nessa primeira fase fase da guerra. Adiantando já alguma coisa que vai vir depois. Da greve, que era um momento de conflito, que era um momento de luta, né? Assim. Então, Ângela, a gente pode dizer que essa primeira fase da greve foi vitoriosa. Vocês conquistaram pequenas, mas coisas significativas. Nós conquistamos algumas coisas assim. Acho que dá para dizer que a gente voltou para a sala de cabeça erguida, né? Mas eu acho assim que a principal aula que a gente deu foi a aula de cidadania, a aula assim de luta, uma aula assim que fugiu, né, de todos os conteúdos programáticos, mas que a aula foi essa, né, de mostrar para os filhos dos trabalhadores que a gente é explorado também, que na escola, se a gente não luta, se eles não cooperam com a greve também, se eles não apoiam a greve, falta as coisas para eles, né? Então, eles entenderam isso. Então, nós tivemos uma greve, além de 100% de adesão dos profissionais de educação, nós tivemos, assim, um apoio muito grande dos pais, né, dos alunos. Então, assim, 90% da população apoiava, assim, sem, né, restrições à greve. A gente aqui no Rio de Janeiro viveu experiências muito interessantes dessas de enfrentamentos e conflitos que levaram a greves, que também mostrava essa relação com a população interessante, né? Você teve a greve dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro, uma greve histórica. Depois você tem greves dos educadores, tanto do Estado, da rede estadual, quanto do rede municipal. Greve dos rodoviários, depois greve dos garis, né? São todos momentos importantes
que eu acho que a população entendia as razões da luta, né, daqueles que estavam lá, né, contra, nesse caso, nos 4 casos aqui que eu citei, 3 de servidores públicos lutando por mais direitos dentro do Estado. Mas conta pra gente, por que então que um mês depois, eu não sei exatamente se é um mês, quanto tempo depois, vocês retomaram a greve? O que foi que aconteceu nesse período? Bom, por 2 pontos. O principal deles é porque o governo não cumpriu com uma dos acertos lá da greve, que era de não mexer na Paraná Previdência, que é a Previdência dos Servidores do Estado. Então, ele mudou o rótulo, né? Ele quis dar uma desperta, assim, achou que só mudando a forma de sacar os 8 bilhões que tinha na Previdência, tudo passaria, né, numa boa. E outra foi a database também, que ele também não cumpriu. Então essas eram as nossas 2 reivindicações que a gente achou justo voltar para a greve. No dia 25 de abril nós tivemos novamente uma assembleia que, né, a greve tinha acabado 9 de março. E voltou em 25 de abril. 25 de abril foi a outra assembleia para deliberar a greve. Voltamos, né? Agora com outra, era a Previdência que estava em jogo. Outros servidores entraram também, as universidades estaduais, o Sindisaúde, os agentes penitenciários, né? Então a greve foi tomando corpo. Desde o dia que nós estávamos reunidos em assembleia lá no município de Londrina, o governo já começou a mandar policiais, vindo também do estado todo, para cercar a Alep dessa vez. Então ele fez um cordão de isolamento na Alep para que não houvesse o perigo, vamos dizer assim, de a Alep ser novamente ocupada e que ele pudesse votar com tranquilidade, né, essa base aliada dele pudesse votar com tranquilidade o confisco da Paraná Previdência. A gente aqui viveu uma situação semelhante também na greve do município, da rede municipal de 2013, para garantir e votar a qualquer custo o projeto do plano de carreira. Eles, numa noite, eles cercaram a Câmara dos Vereadores, que fica na Cinelândia, no Rio de Janeiro, de um jeito como eu nunca imaginei ser possível. A quantidade de policiais e o aparato, as grades que eles montaram e o esquema de segurança para qualquer pessoa que precisava passar naquelas ruas tinha que se identificar, era um esquema muito absurdo que a gente viveu ali. É mais uma semelhança desses movimentos de 2013 no Rio e esse 2014 no Paraná. Sem dúvida, porque até as entradas para o centro cívico, como a gente chama lá, estavam todas interditadas, né? Não se chegava de carro no centro cívico. Então foi todo assim um aparato, né? Desfile, todo momento, quando eles iam trocar o turno deles de trabalho, toda aquela coreografia do choque da coisa, batendo no escudo, e cachorro, né, helicóptero sobrevoando. Então foi, assim, eu digo que um ensaio para o que seria o dia 29, que é o dia do massacre do Centro Cívico, como ficou conhecido. Então, Ângela, chegamos no dia 29. O dia 29 é o dia daquele massacre. É o dia também, e eu vi, estou até com uma delas aqui, que é o dia daquela foto, né? Daquela foto que rodou o Brasil, de uma foto que ficou muito impactante, em que você está lá na frente de um batalhão, de um grupamento aqui do Batalhão de Choque. Conta pra gente, né? Conta pra gente a história dessa foto, a história desse dia, conta pra gente como é que você viveu esse dia 29. Bom, esse dia eu já saí de casa assim, me despedindo dos meus filhos, que eu tenho 3 filhos. Fui preparada para ocupar a Assembleia. Me despedi deles, fui. Eu cheguei lá, assim, o clima estava assim, muito pesado. Os helicópteros já estavam, né, sobrevoando a área, 2 helicópteros, inclusive, dando voos rasantes nas barracas de quem estava acampado, né? Quando, por volta, né, de, sei lá, 2h40 da tarde, mais ou menos, quando o caminhão anunciou que realmente a votação iria começar,
Então, as grades que estavam separando, né, os servidores, né, os professores, os demais servidores, foram rompidas, né, nós tentamos entrar. Digo isso com tranquilidade, assim, que tentei entrar assim, porque eu acho que, não é minha essa frase, mas eu gosto de usar, que quando uma lei é injusta, a gente tem a obrigação moral de ser contra ela. De ser contra ela, né? Mesmo. Então, certos da justeza da nossa luta, a gente foi para cima, sim, tinha a intenção de ocupar, sim. E daí, é claro, eles mostraram que vieram, Claro. porque o governo mobilizou 4.000 policiais ao todo, né? Ali no momento estavam 2.000 e pouco. E, inclusive, teve gastos enormes, estratosféricos com tudo isso, né? Com as bombas, com, né, todo esse aparato que ele montou, que ele mobilizou para isso. E eu digo assim que o momento dessa foto já não era esse momento mais crítico, não, sabe? Aqui já era o momento que eu pensei, ufa, já me safei. Né? Eu estava chorando, assim, não era por medo, era por raiva, sim, por achar assim que eu vivo num estado democrático de direito e que eu jamais veria aquilo, né? Então, para mim, assim, era impensável viver no ano de 2015 cenas como essas, né? Então eu estava chorando de raiva, de ódio de tudo aquilo que estava acontecendo, né? É muito cruel pensar nisso, de que você está ali numa situação, né, reivindicando uma determinada situação. Você disse algo que é a frase de que toda lei justa a gente tem obrigação de moral de ser contra. Tem uma outra ideia que é fundamental. Nenhuma lei que precisa disso para ser aprovada é justa. Exatamente. Ou seja, nenhuma lei que precise deste aparato para ser aprovada, ela é a representação de uma imposição autoritária e nunca uma lei democrática. Portanto, ela para minha opinião, uma lei que carece de fundamento, porque ela foi aprovada sob essas condições, né? E nós vivemos aqui, no final, por mais que a gente resistisse, o plano de carreira foi aprovado, né, numa demonstração clara de autoritarismo dessa prefeitura. A gente viveu cenas lamentáveis, né, junto disso, né, assim. Mas que bom ter te recebido aqui. Queria te agradecer muito pela vinda aqui no Rio de Janeiro. Espero que você esteja gostando da nossa cidade. Espero que você tenha gostado do papo. E a você que ficou nos assistindo, né, até agora, queria te agradecer muito nesse papo que a gente teve aqui com a Ângela. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. E muito bem, seja bem-vindo ao pessoal. E muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que fico agradecida. Obrigada. Então você assistiu mais um bate-papo com o Tarcísio, hoje com a professora Ângela, falando sobre educação, luta, greves, sobre as perspectivas de que a gente precisa para mudar e construir uma educação de qualidade, porque só a luta muda a vida. Olá, certamente o Bate-Papo com o Tarcísio não é o primeiro programa de entrevistas que você viu, mas nós queremos fazer um programa diferente, queremos fazer um programa bem diferente do que está aí. Isso porque grande parte da mídia, muitas vezes com o rabo preso, acaba divulgando os conteúdos que só ajudam a manter o mundo como ele está aí. A dominação como está, a desigualdade, a violência, e a gente quer fazer diferente. A gente quer dar espaço aqui para as ideias que constroem um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno. Mas para continuar no ar, para continuar com mais programas, a gente precisa se autofinanciar. Por isso a gente está aqui hoje, eu e o Gregório, para te pedir uma ajuda para financiar o Bate-Papo com o Tarcísio. Pois é, o papo que eu tive aqui com o Tarcísio hoje foi os papos mais livres e gostosos que eu já tive na vida. Então eu queria pedir para vocês contribuírem, porque, enfim, para vocês poderem ver mais artistas e mais políticos, mais pensadores, falando livremente sobre o que pensam de verdade. Porque muitas vezes as pessoas na TV não estão falando o que pensam e não é porque não querem, é porque a TV não deixa. E aqui a gente tem essa liberdade. Então contribua, as recompensas são incríveis. De repente você ganha até uma selfie com o Tarcísio no carnaval, como eu ganhei, se você tiver sorte. Viu? Então entra lá no Benfeitoria, participa do nosso financiamento coletivo recorrente. Você pode ganhar, além de uma selfie comigo no carnaval, tá bom? A gente vai dar um jeito de resolver isso, né? Mas você pode ganhar também uma camisa do Nada Deve Parecer Impossível de Mudar, Nada Deve Parecer Natural, uma coleção de DVDs com as entrevistas que a gente fez para guardar e o mais importante, ajuda um programa de esquerda a se auto-organizar, a se autofinanciar, porque a gente sabe que só a luta muda a vida.